Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine nessa tarde. Quero agradecer a presença de todos. Que todos sejam muito bem-vindos. Se tiver alguém aqui pela primeira vez, agradecemos também a presença e que continuem vindo a receber as bênçãos aqui pedidas. Vou pedir para vocês fazerem a gentileza de desligarem o celular, por favor. Se puder também tirar do vibracal, para que não tire a atenção de vocês nesse momento que vocês vieram buscar, né? A paz, a tranquilidade, um passo, para vocês saírem até mais leves. Então, vamos ter essa atenção conosco mesmo, tá? Então, desligar o celular. Bom, hoje está sendo disponibilizado uma galinhada, o jantar da noite ou o almoço de amanhã, que tal? Ela é feita com amor e é servida com excelência, porque é uma porção generosa de 650 gramas, tá? E nós temos uma confraternização até para vocês anotarem na agenda, não esquecerem. Dia 9 de novembro tem uma confraternização do Paz e Amor. E todos os eventos aqui da casa é justamente para conseguir ajudar todas as famílias assistidas. Então, dia 9 de novembro, anotem, ao meio-dia, no buffet Sampaio Moreira, que fica na Rua Vilela, aqui no Tatuapé, vai ter uma feijoada, sobremesa inclusa. Vocês podem adquirir os convites na livraria. Então, tem a feijoada, sobremesa inclusa no convite e bebidas à parte. É um precinho pequenininho, o pessoal da livraria informa vocês. Crianças de 4 a 8 anos pagam R$30 e menores não pagam. Tá certo? Vamos aproveitar, eu acho que cai num domingo. Eu acho que cai num domingo. Vamos aproveitar para... Cai no domingo mesmo? Dia 9? 9 é domingo. Então sim. Então vamos aproveitar, né, para almoçar e confraternizar também com o pessoal aqui do Paz e Amor, tá? E já acho que faltam 68 dias para o Natal. Por incrível que pareça, só 68 dias e mais um Natal e mais um ano se passou. Então a gente continua pedindo. Já tem disponível ali as cestas de Natal. Então, vocês podem levar, né? Aqui tem os itens que eles solicitam, ou vocês trazem os itens da cesta, ou alguns itens que também ajudam, ou então vocês podem doar em espécie na livraria e falar especificamente que é para a cesta de Natal. Porque no final do ano, também, a gente continua pedindo, logicamente que vamos agradecer também, mas as nossas assistidas, elas, no final do ano, dobram as cestas, então, elas levam para casa já para poder ter dezembro, janeiro, para elas poderem ter o alimento delas, né? E desde já a gente agradece também, porque quem não pode doar, nem em espécie, nem em produto, oração também ajuda muito, também é uma forma de doação. Então, a gente pede oração e gratidão a todos que podem, né, tá nos ajudando. Então, por enquanto é só, e o Fabrício vem fazer a abertura dos trabalhos dessa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, como a gente sempre deseja. É uma grande alegria, né, estarmos aqui na Casa de Paz e Amor em mais um trabalho. É uma felicidade enorme. E a gente sempre lembra também que muito antes, essa é uma coisa que a gente fala todos os sábados, mas é sempre bom a gente relembrar. Muito antes da gente chegar aqui, esse trabalho já está acontecendo, né? Os mentores da nossa casa, as equipes espirituais que cuidam do nosso trabalho, eles já preparam essa ambientação, né? Quando a gente entra aqui, a gente já sente essa
vibração, né, maravilhosa que vai nos envolvendo. Mas para que a gente consiga realmente atingir aquilo que a gente veio buscar, a gente precisa ajudar a espiritualidade. Sempre lembrando isso. Como é que a gente ajuda a espiritualidade? Por isso a gente pede, desligue o celular, para que nada nos distraia, para que a gente mantenha a nossa cabeça em sintonia. Vamos esvaziar os nossos pensamentos agora. Se tem uma coisa que une a espécie humana, são as preocupações, né? A gente vive pela vida preocupado, né? Mas agora é o momento que é só nosso. É o momento da nossa semana que é só nosso. É o momento da gente esquecer as preocupações. Vamos aquecer o nosso coração e assim a gente ajuda a espiritualidade, porque eles querem nos ajudar e aí nós queremos ser ajudados. Entramos em sintonia e tudo flui muito melhor. Então desejamos que todos e todas estejam em sintonia, que estejam com o coração tranquilo agora e possam ouvir aquilo que o palestrante vai nos trazer e também o que a espiritualidade e os nossos mentores falam diretamente no nosso coração. Vamos lá começar o nosso trabalho da tarde de hoje. O capítulo do Evangelho que será lido e será objeto de estudo na nossa palestra será o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 19, o mal e o remédio. As leituras, tanto do Evangelho quanto da mensagem, será a Helena que irá fazer, prece inicial a Dona Divina, vibrações gerais dos passes e pelas nossas águas será a Noelma, a prece final será o Lázaro. Hoje, amigos e amigas, nós temos a alegria de anunciar um palestrante que sempre está aqui conosco aos sábados, já é um habitué nosso aqui, vem sempre nos brindar com as suas palavras, com o seu estudo aprofundado da doutrina. É uma pessoa que eu escutei falar que você era da mocidade. Então, esse é o segredo de continuar moço. Era da mocidade do Paz e Amor e agora ele continua jovem, um pouco menos jovem, mais experiente, mas continua aqui conosco, nos brindando com as suas palestras, com o seu estudo do Evangelho, e certamente será mais uma tarde de uma palestra maravilhosa que nos trará muitos ensinamentos do nosso querido Rodrigo Aguiar. Rodrigo Aguiar, porque tem uma Motoik também. Motoik também. Motoik Aguiar, perfeito. Então, o nosso querido Rodrigo irá nos dar a palestra hoje, e é com grande alegria que a gente anuncia o palestrante e pede a todos que estejamos mais uma vez, eu sempre falo, como diria a nossa querida Angelina, a palestra é para quem veio. Que Jesus os abençoe. O mal e o remédio. Santo Agostinho. Vossa terra é por acaso um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não soa ainda os vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascem nesse vale de dores? Vós que neles viestes viver, esperais, portanto, lágrimas ardentes e penas amargas, e quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, voltai os olhos ao céu e bendizei ao Senhor, por vós ter querido provar. Ó homens, não reconhecereis o poder do vosso Senhor, senão quando Ele curar as chagas do vosso corpo e enxergar os vossos dias de beatitude e de alegria? Não reconhecereis o seu amor, senão quando Ele adornar vosso corpo com todas as glórias e lhe der
o seu brilho e o seu alvor, imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre um monturo, ele chamou a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência, e vós me reduzistes à mais profunda miséria. Graças, meu Deus, por terdes querido provar o vosso servo. Até quando os vossos olhos só alcançarão os horizontes marcados pela morte? Quando enfim vossa alma quererá lançar-se além dos limites do túmulo? Mas ainda que tivesseis de sofrer uma vida inteira, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que houver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurais, pois, a consolação para os vossos males no futuro que Deus vos prepara, e vós, os que mais sofreis, julgar-vos-eis o bem-aventurados da terra. Criar oportunidades. É Vigiai e Orai, pelo irmão José Carlos Antônio Battiello. Esquematiza as tuas prioridades e não deixes para depois as coisas essenciais. Não absorvas todo o tempo com questões sem relevância para a tua felicidade. Coisas e objetos não são mais importantes que pessoas. Problemas materiais que representam mais ou menos dinheiro para o teu bolso podem ser adiados. Não mais importa que o investimento da paz sacrifica os teus interesses imediatos aos que te proporcionará alegria duradoura. Os que te amam carecem mais de tua presença do que do teu talão de cheques. As tuas dádivas amoedadas nunca te substituirão no caminho que deves a Deus. Aprenda a criar oportunidades de estar com os que te alimenta o espírito e se constitui no teu ponto de referência moral na vida. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Jesus nos abençoe e que Ele nos dê sua paz. Vamos então fechando nossos olhos. Vamos entrar em sintonia com o mundo maior, com a espiritualidade, com Jesus, pedindo a eles a força, a coragem, para que mais um dia possamos assimilar o Evangelho e colocar em prática no nosso dia a dia. E assim, fortalecidos na fé, nós dizemos: Senhor, seja conosco, Pai, agora e sempre. Graças a Deus. Que assim seja.
essa altura, tá bom? Boa tarde a todos. Ó, que legal. Que Jesus nos abençoe, nos dê a sua paz e, como eu sempre digo e peço, que possa orientar as minhas palavras, né? Estou muito contente de estar aqui nessa tarde gostosa, falando de algo tão importante para os nossos corações. Aliás, fiquei feliz porque essa semana já é a segunda vez que a Dona Divina abre uma palestra para mim. Então a gente fica muito contente de estar com as pessoas aqui para poder falar sobre Jesus. E esse tema, especificamente, que foi lido aqui, é um tema que a maioria das pessoas meio que passa rápido. Passa rápido, lê e não dá tanta atenção. Sabe por quê? Porque fala que a vida, né, tem dificuldades, tem dores, às vezes sofrimento, né? E Santo Agostinho, sendo Santo Agostinho, traz para a gente uma reflexão que, né, é muito a cara dele, de que essas dores, elas têm uma finalidade. E aí a gente vai falar sobre isso então, hoje. Se eu ligar o aparelho, claro que ele vai funcionar. Viu? Bom, na China antiga, tinha um menininho lá, muito pobre, fazia parte de uma família também, bastante pobre e tal. Só que o sonho dele era ter um cavalinho. Ele via as pessoas andando a cavalo para lá e para cá, funcionários do governo, o pessoal militar, e achava maravilhoso essa questão de você ter um cavalo e ficar lá em cima, aquela postura bonita. Era o sonho dele. Só que como uma criança, né, que não tinha posses, o vizinho chegou para o pai dele e falou: poxa vida, né, que azar, o seu filho quer tanto um cavalinho e não pode ter. Aí o pai do menino falou: bom, pode ser sorte ou azar. Passou um tempo, uma tropa de militares passou ali naquela vila, né? E tinha, junto com a tropa, tinha um potrinho, né, um filhotinho de cavalo, que não estava conseguindo acompanhar a tropa, porque ele era muito novo. E o chefe da guarda, né, o chefe ali daquele pessoal, ficou sabendo que o menino queria um cavalinho, era o sonho dele e tal, foi lá e deu o cavalinho pro menino, deu o potrinho pro menino. O menino pegou, ficou muito feliz e tal, chegou o vizinho, chamou o pai e falou: nossa, que sorte, hein? Seu filho queria tanto um cavalinho e ganhou porque estava passando aqui na cidade e tal. O pai falou o quê? Pode ser sorte ou azar. Muito bem, o menino cresceu, o cavalinho cresceu, cuidando com aquele amor, com aquele carinho. Um belo dia foi dormir, deixou a porta, o portão de onde o cavalinho ficava guardado, aberto, e o cavalinho, ó, fugiu. Mais uma vez, quem chegou? Um vizinho falando para o pai: nossa, que azar, hein? Seu filho é azarado. Queria tanto um cavalinho, agora que ele cuidou com tanto amor, com tanto carinho, o cavalinho que ele ganhou, o cavalinho fugiu. Aí o pai falou: bom, pode ser sorte ou azar. Aí, eis que um dia, passando assim alguns dias, né, uma semana e pouco, o cavalinho volta, e volta com mais meia dúzia de cavalos selvagens, que ele, né, trouxe da pradaria e tal. E aí o menino, que agora já era um jovem, já tinha conhecimento de como lidar com cavalos, ele foi lá, cercou, né, fechou tudo, pronto, agora ele tinha mais meia dúzia de cavalos. Quem que chegou? O vizinho. O vizinho chegou para o pai e falou assim: nossa, mas que sorte, hein? Seu filho perdeu o cavalo e ele volta com mais 6 cavalos, que maravilha. E o pai falou o quê? Bom, pode ser sorte ou pode ser azar. Aí, um dia, o menino estava cavalgando com os seus cavalos, né? Então, estava treinando um, treinando o outro e tal. Eis que, no meio do treinamento, o cavalo dá um pinote, ele cai e quebra a perna. Quebrou a perna, aí o vizinho, mais uma vez, falou que azar. O pai: bom, pode ser sorte ou ser azar. O que aconteceu? Naquela mesma semana ali, poucos dias depois, estourou um conflito, uma guerra ali entre os vilarejos, tal, não sei o quê, e o exército chamou todos os jovens para fazer parte. O filho do vizinho foi.
O menino do cavalinho não foi, porque estava com a perna quebrada. E a gente poderia aqui continuar falando da questão, né, da vida do menino e seu cavalinho, até o desencarne dele, e toda hora nós teríamos situações em que o vizinho poderia chegar e falar: nossa, que sorte, nossa, que azar. Assim são as nossas vidas, as vidas de cada um de nós. O que nos acontece não é sorte nem azar. O que nos acontece é exatamente o que tem que acontecer. E eu não quero aqui, eu quero que vocês me entendam, me compreendam, porque eu sei que cada um de nós traz consigo as suas dores. Eu não estou aqui de forma nenhuma menosprezando, diminuindo as dores de ninguém. Eu também tenho as minhas. E só quem sente para saber, não é verdade? Então o objetivo aqui não é diminuir a dor de ninguém, mas é ressignificar as dores, como nos ensina Santo Agostinho. Muitas vezes nós passamos por uma situação idêntica de uma outra pessoa. Essa pessoa às vezes olha para o lado, né, no caso do ônibus aqui, né, acaba olhando para o lado proveitoso, para o lado educativo, para o lado, se é que a gente pode dizer assim, né, porque no fundo é verdade, o lado bom da mesma situação que nós estamos passando. E às vezes nós acabamos olhando para o outro lado, para o lado mais escuro, para o lado mais triste, para o lado mais lúgubre. A situação é a mesma, o que difere são as pessoas. E se isso acontece, fica claro para a gente que como nós vivenciamos as coisas é escolha nossa. A gente não tem muitas escolhas na vida, essa é a verdade. Mas como nós podemos reagir às coisas da vida, isso sim é uma escolha nossa. A gente pode passar uma vida inteira sofrendo, porque a dor, ela é inevitável. Basta estar encarnado e nós vamos ser, de alguma forma, visitados pela dor. Não sei se vocês já almoçaram. Se não almoçaram, fica aqui mais algumas horas para ver se não vai começar a doer a barriguinha de fome. Ou então, se vocês quiserem, eu tenho conteúdo aqui para a gente ficar conversando até 10 da noite, se vocês quiserem. E tem, o pessoal que me conhece sabe que é verdade. O ponto é, vai doer a coluna, vai doer o quadril, vai doer o corpo de ficar na mesma posição. Uma pessoa que fica acamada, fica com cicatrizes, fica com feridas, exatamente pelo fato de não estar conseguindo se mexer. Mas tem gente que fala: eu gostaria tanto de ficar na cama, descansando. Fica muito na cama para ver o que te acontece. Ou seja, a dor, ela é uma condição inerente à existência material. Ponto. E tem vários tipos de dores. Mas só de estar encarnado, nós já somos visitados pela dor. Agora, o sofrimento vem da nossa escolha de ruminar a dor. Isso é escolha nossa. E quantas vezes nós passamos períodos enormes em sofrimento, em desequilíbrio, prostrados, desanimados. Volto a dizer, tá? Prestem muita atenção, eu não estou diminuindo, eu não estou menosprezando as dores de cada um de vocês, ou mesmo as minhas, porque também as tenho. Mas o ponto é que nós precisamos olhar para as situações da maneira adequada. E a maneira adequada, você vai entender melhor se você for lá ler no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2,
item, eu acho que é o item 5, chamado o ponto de vista. Que é como levar a vida a partir de um ponto de vista material ou de um ponto de vista espiritual. E aí a gente vai ver a diferença. Fica a dica de estudo para depois. Como eu disse, se vocês quiserem, a gente pode ficar até às 10. Tá bom? Bom, mas para chegar nos nossos objetivos, a gente tem que se situar. Né? Como foi lido aqui hoje, do ponto de vista evolutivo, a Terra é um mundo de provas e expiações, vocês sabem disso. Né? É um planeta ainda, se você for pensar na linha do tempo, é um planeta que está mais próximo da origem do que do destino. Só isso já traz para a gente uma dica muito importante do tipo de existência que se leva num planeta como esse. Do ponto de vista moral, grande parte das dores nasce da nossa resistência em aceitar a vida como ela é. Capítulo 5 do Evangelho, que é esse mesmo que a gente está estudando, só que aí tem o item que fala das causas atuais das aflições. E lá fica muito claro que a maior parte das nossas aflições nessa vida são criadas agora. Tem gente que fala, não, mas o que eu estou padecendo, a minha aflição, talvez foi na outra vida que eu fiz alguma coisa errada e tal. Pode ser. A gente sabe que as vidas, elas são solidárias entre si pela lei de causa e efeito e pela nossa necessidade de aprendizado. Claro que é verdade. Porém, no capítulo 5, no item que fala exatamente das causas atuais, fica muito claro o quê? Que a nossa indisciplina, imprevidência e impaciência geram a maior parte das nossas aflições. Ou seja, aí entra a questão do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista espiritual, tudo aquilo que nos acontece é recurso educativo, porque nós ainda somos, se estamos num planeta imperfeito, sinto dizer, dificilmente você é um missionário. Você é um espírito ainda bastante imperfeito, assim como eu, assim como a maioria, diria 99% da população do planeta, que estamos aqui buscando aprender, buscando evoluir. E alguém já viu aluno de escola feliz por ter que passar por prova? Eu não conheço. A prova é sempre uma situação desconfortável. Só que nós somos esses alunos que muitas vezes faz birra, faz beicinho, fala, não quero passar por essa prova. Tudo bem. Se não quiser passar agora, vai passar depois. Porque a prova vai precisar. Você vai precisar mostrar o conhecimento. Você vai precisar passar por esse estágio para poder chegar, para que você possa abrir os portões dos novos estágios. Porque a vida é uma sucessão de estágios de aprendizado para que a gente possa evoluir. Essa é a finalidade da vida. E eu trouxe aqui uma figura maravilhosa, porque a vida dela é cheia dessas histórias de como enfrentar as adversidades, como enfrentar a dor de uma forma que essa dor nos evolua, que essa dor realmente nos faça crescer. Ela é conhecida no meio católico como Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Ou Santa Teresinha de Lisieux. O fato, e aí eu não tenho nem, eu poderia passar aqui, aí a gente podia virar à noite, se vocês quisessem também, para falar sobre alguns casos de Teresa de Lisieux, mas eu vou falar de um apenas.
Um que é maravilhoso. Lá no mosteiro, né, no Carmelo, tá meio quente, né? Lá no mosteiro, lá no Carmelo, a Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresinha, tinha aquele momento que as freiras, elas iam rezar o terço, todas em conjunto, certo? E aí tinha uma freira lá, que quando ela estava rezando o terço, ela fazia um barulho com o terço, que para a Teresa de Lisieux era um barulho muito irritante. Ela começou a se incomodar com aquilo, isso desconcentrava ela. Ela falava, poxa vida, eu quero me concentrar aqui, rezar, né, em paz, e essa mulher aqui, essa freira fica fazendo esse barulho e tal. Só que aí ela entendeu, ela falou, não, peraí, se Deus está proporcionando o encontro dessa irmã comigo, algum aprendizado tem. Então, ao invés de me afastar dela, porque ela tentou se afastar, ela foi sentar em outro canto, mas o barulho continuava incomodando. O mosteiro de Lisieux é minúsculo, é pequenininho. A gente pensa, né, falando paz e amor, né, uma coisa grande. Não, o mosteiro é pequenininho, é muito simples, muito humilde. Mesmo ela mudando de lugar, o barulho ainda incomodava ela. E aí então ela pegou e voltou, falou, não, eu vou sentar pertinho dela. E toda vez que ela fizer barulho e ela me desconcentrar, eu vou amar cada vez mais essa irmã. Resultado, ela não ouvia mais o barulho a partir de um determinado momento. Não incomodava mais. O barulho continuava. Você pensa que a mulher parou de fazer barulho? Não parou. Mas nós nos modificamos quando nós aceitamos o aprendizado, a lição que aquela situação quer nos trazer. Ela tem inúmeros outros casos parecidos com esse, todos muito simples, e é na simplicidade que nós podemos crescer. Eu quero perguntar para vocês aqui, porque para mim eu já sei as respostas. Tá? Não fala alto para não passar vergonha. Tá? Guarda para você. Eu sei porque eu já passei a minha vergonha me perguntando. Então, quem é você quando te empurram no metrô? Você é aquela pessoa que fica com aquela vontade de empurrar de volta? Se me empurra ainda, né? Não mexe a cabeça, não fala nada. Não responde. Responde só para você. Ou então você é aquela pessoa que faz aquele corpo duro para segurar o outro. Não vai passar, não vai. Sabe quando a pessoa entra no metrô e sai empurrando, aí tem gente que segura assim, né? Não deixa o outro entrar. Isso se não empurrar de volta, né? Essa semana aí, 2 mulheres, infelizmente, acabaram brigando. De mão mesmo. Por conta de uma situação como essa. Quem é você quando te ofendem ou quando te menosprezam? Você é aquela pessoa que levanta assim a cabeça e fala assim, eu vou mostrar para essa pessoa, eu vou colocar ela no lugar dela. Ué, mas qual que é o lugar dela? É debaixo de você? É abaixo de você? Você é superior? Não está aparecendo. Quem é você quando a doença te visita? Teresa de Lisieux desencarnou por tuberculose, mas não é uma tuberculose simples, não. E ela enfrentou de uma forma assim maravilhosa. Às vezes as pessoas falam, mas você está falando de uma pessoa que é um ícone da figura católica, e daí? Vocês pensam que espírito superior só está no espiritismo? Se bobear, ao contrário, né? Nós todos aqui somos necessitados. Deus envia os seus eleitos em todos os pontos do mundo. A mentora do nosso amigo Divaldo, tão querido, não é uma freira? Do doutor Reinaldo, tão querido, né? Não sei se todos aqui chegaram a conhecê-lo, não era uma freira? Então, faz todo sentido que a gente também entenda que a denominação pouco importa. Quem é você quando os seus desejos não se concretizam?
Você faz beicinho, bate o pé no chão e fala, mas que Deus me abandonou. É birra. É birra, manha. Achando que Deus vai se compadecer. Quem é pai e quem é mãe sabe que birra não funciona. Se você cede na birra, se você cede na manha, fica cada vez pior. Então é óbvio que Deus, sendo muito mais sábio do que nós, não cede a nossa manha, não cede a nossa birra. Seus desejos não se concretizaram, é porque não era o momento e não era o melhor para você naquele momento específico. Ah, mas Jesus falou, né? Pedi e obtereis. Sim, mas peça certo e na hora certa. Criança que pede o sorvete antes da janta, a gente dá? Claro que não. Né? Pede a sobremesa antes do almoço. Ah, mas ele está pedindo, mas eu não vou dar. Eu sei o que é melhor para ele. Eu sou um adulto. Se eu sei melhor para o meu filho o que é melhor para ele, sendo eu o adulto, obviamente, né? Falando de crianças, nós sendo crianças espirituais, será que Deus não sabe melhor? Opa. Quem é você quando te falta o básico? Às vezes falta. Vocês sabiam que lá no mosteiro lá de Lisieux, teve uma época muito difícil, sempre muito difícil, porque elas são pobres e tal, mas teve uma época que cada freira tinha somente o equivalente a mais ou menos 1 quilo de comida para passar uma semana inteira. E eu não sei se vocês conhecem, né, um pouco da realidade das irmãs carmelitas. Você não vê elas com aquela cara de tristeza, né, de tô chateado. Elas estão sempre alegres, passando fome, né? No caso, né, da época. Hoje em dia as situações são diferentes. Ainda existem os jejuns e tal, mas aí é muito mais voluntário, né? Mas imagina naquela época. E quando você lê a vida, né, de Teresa de Lisieux, você vê a alegria com que ela encarava tudo, até mesmo uma situação como essa. Gente, para finalizar aqui, a vida é uma escola. Olha lá, criança. É assim mesmo. Às vezes a gente chora, a gente quer colo, a gente precisa aprender tantas coisas, e é natural. Nós também somos crianças espirituais. Cada pequena coisa, presta atenção aqui. Eu tenho muita certeza disso hoje em dia. Muita certeza. Eu falo isso, minha esposa sabe que eu falo com todo o coração de sinceridade. Cada pequena coisa que acontece na nossa vida tem uma finalidade didática. Eu não tenho a menor dúvida de que qualquer pequena coisa que te ocorre, qualquer encontro que nos é proporcionado, qualquer dissabor, qualquer pequena contrariedade, e até mesmo as pequenas e as grandes felicidades, tudo tem finalidade didática. São oportunidades de nos conhecermos. Sabe por que eu perguntei quem é você quando acontecem essas coisas? Porque essas coisas são espelhos para que a gente possa se ver, para que a gente possa se olhar. Quem é você quando acontecem essas coisas? Aí você começa a entender. Você começa a entender por quê. Se você é o cara do metrô que quer empurrar de volta, então você ainda não aprendeu a amar o próximo, meu amigo. Ah, mas não pode sair empurrando. Não pode realmente. Talvez a pessoa não saiba amar o próximo, mas você já foi informado.
Ah, mas tem que deixar fazer o que quer? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou perguntando de como é que você se sente. Você se sente com raiva? Você se sente com vontade de dar o troco? Você se sente de alguma forma desrespeitado e quer colocar a pessoa no lugar? Então, meu amigo, ainda falta compreensão do que é o amor ao próximo. Cada pequena coisa é útil. A nossa reação diante dos acontecimentos da vida diz muito de quem ainda nós somos, mas diz também de quem nós podemos ser, se nós tomarmos consciência disso, é claro. Cada pequena ou grande contrariedade são oportunidades que Deus nos proporciona de provar o nosso valor. E para fechar aqui e meditar, uma pequena fala de Teresa. Numa certa manhã, aconteceu lá no mosteiro algumas coisas muito tristes, muito ruins realmente. E aí uma outra irmã chegou para ela e perguntou: mas irmã, por que é que você está tão feliz? Porque ela estava assim, radiante, né? Claro, não estava dando gargalhada, mas ela estava bem, ela estava feliz. E o que ela respondeu? Porque hoje eu vivenciei 2 infelicidades. E quando eu tenho esse tipo de oportunidade, eu me sinto extremamente feliz. Quem lê isso aqui, geralmente não compreende. É preciso um pouco mais para compreender essa fala. Um pouquinho mais. Quem lê isso aqui fala: nossa, que masoquismo, né? Que vontade de sofrer. Não, você acha que ela acha gostoso sofrer? Não é isso, não. A dor não é algo que você precisa procurar, porque ela realmente é incômoda. Teresa está aqui falando a respeito do quê? Da consciência que ela tinha de ter enfrentado essas infelicidades com uma postura interior adequada. Ela se sentia grata a Deus por poder mostrar que mesmo diante da dor, ela mantinha o equilíbrio, a serenidade e a fé. Grata pela oportunidade de aprendizado, não pela dor. As pessoas às vezes têm uma interpretação muito pequena, muito mesquinha das coisas. É preciso alargar o olhar, e alargar o olhar também para a nossa própria vida. Porque Jesus, há 2000 e tantos anos, Ele nos deixou muito claro esse ensinamento. Na vida tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que nós vençamos também. E que Jesus nos abençoe. Vamos agradecer ao nosso palestrante Rodrigo por esses ensinamentos tão úteis. Vamos fechar os nossos olhos, acalmar o nosso coração e elevarmos o nosso pensamento ao Altíssimo, agradecendo por tudo o que somos, pela oportunidade de estarmos hoje aqui, vivos, caminhando cada vez mais rumo ao nosso crescimento. Que
todos os dias consigamos ser gratos a Deus por tudo o que somos e por tudo o que temos. Que nós possamos ser o braço estendido ao nosso irmão necessitado. Assim, como também possamos reconhecer quanto temos esse braço estendido a nós. Somos todos iguais, todos podemos ajudar e todos também temos a necessidade de sermos ajudados. Que todos os nossos irmãos ou nós mesmos que estejamos com qualquer tipo de necessidade, sejamos acolhidos, que nós tenhamos nossa fé fortalecida, nosso equilíbrio restaurado, nossa saúde restaurada e o amor sempre no nosso caminho. Que qualquer irmão saiba que na vida nós temos momentos de felicidades e infelicidades, mas que tudo passa. Agora, vamos sentando de maneira confortável para que nós consigamos receber os passes dos nossos mentores, dos nossos médiuns, a verdade. E que a gente deixe espaço para que eles possam caminhar entre o banco, por favor. Que a luz que vem do alto entre no centro da nossa cabeça, no chakra coronário, nos conectando com o universo, com a espiritualidade, fortalecendo os nossos pensamentos, conhecimentos, a conexão do espírito ao corpo nos influencia tanto na forma, no movimento e na estabilidade do corpo físico e do corpo espiritual. Que essa luz vá descendo e fortalecendo a nossa intuição, nossa sabedoria, clareza mental, a lógica, o raciocínio e a nossa percepção espiritual. No chakra laríngeo, temos o equilíbrio da confiança, da fala, da comunicação, da expressão clara de pensamentos e sentimentos, a capacidade de ouvir e compreender, que todas essas dádivas sejam usadas em benefício de nós mesmos e dos nossos irmãos. No chakra cardíaco, teremos fortalecimento do amor, da compaixão e da conexão com o mundo. Ele nos ajuda a ter compaixão, perdão e conexão para com os nossos irmãos. No chakra solar, temos a nossa força restabelecida de transformação, confiança equilibrada, nossa capacidade de concretizar objetivos alinhados com o nosso autocrescimento. Descendo um pouco mais, essa luz equilibrará a nossa criatividade, expressões emocionais. Podemos fazer com que expressemos todo esse amor de maneira clara com os nossos semelhantes. Finalizamos no plexo básico, que nos dá a estabilidade, a energia, a nossa segurança, prosperidade e conexão com a Terra.
e as necessidades básicas da vida. Agora, com os nossos chakras já equilibrados e fortalecidos, vamos vibrar para as nossas águas. Que elas recebam dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais que estão aqui, os remédios, bálsamos, que nós tanto precisamos para o nosso equilíbrio diário. Que todas as águas, nas suas caixas águas, água da chuva, do nosso corpo, na garrafinha, estejam abençoadas e que possuam todo o bálsamo que nos dará o nosso equilíbrio. E agora vamos partir para a oração final. Dessa forma, alimentados pelo passe, vamos continuar concentrados e vamos refletir nas palavras que foram ditas pelo nosso palestrante. Vamos crescer, para crescermos e mais à frente evoluirmos. Que agora o nosso Pai Jesus nos acompanhe até em casa, que assim seja. Pronto, pessoal, terminamos mais um trabalho. Agradecendo a todos, a Jesus, aos amigos espirituais que cuidaram de nós. Que vocês tenham um ótimo final de sábado, domingo maravilhoso. E a próxima semana, no sábado, a gente se encontra aqui novamente, tá bom? Obrigada, viu, pessoal? Tchau, tchau. Amor em Jesus.